Tem muita gente que fala que a inteligência artificial não funciona ou não entrega os resultados que ela quer, tanto para gerar texto, imagem ou vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você por que tem pessoas que não conseguem utilizar a inteligência artificial como queriam e tem gente que consegue utilizar muito bem e consegue fazer criações incríveis, e é o que você vai aprender a fazer nesse vídeo aqui, tá? Eu sou o Billy e nesse canal eu mostro várias formas de você poder monetizar e ser muito mais produtivo utilizando a inteligência artificial. Mostra as melhores ferramentas para você poder utilizar e potencializar os seus resultados. E o principal motivo pelas quais as pessoas não conseguem utilizar muito bem as IAs é porque elas não entendem isso daqui, ó, engenharia de prompt. E o que é engenharia de prompt? Engenharia de prompt é o processo de instruir um modelo de IA a realizar uma tarefa específica por meio de um prompt ou um conjunto de instruções específicas. O objetivo é fornecer ao modelo informações precisas o suficiente para que ele possa gerar uma saída relevante e coerente com a tarefa pretendida. O que é prompt, né? Prompt é um comando que você dá para a inteligência artificial para que ela realize alguma tarefa específica. Resumidamente é isso. Agora, a engenharia de prompt é um processo, né, onde você consegue instruir ela da melhor forma possível para entregar o melhor resultado possível. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, como você cria ótimos prompts para poder entregar de fato o que você precisa, tanto para gerar qualquer tipo de mídia aí, quanto para você fazer resumo, fazer análise de documentos, fazer criação de conteúdo, tudo com IA, tá? Mas antes de eu seguir aqui, olha só, isso daqui é um prompt, ó. Eu vou entrar aqui no ChatGPT e vou pedir para ele, ó, gere uma ideia de conteúdo sobre inteligência artificial. Isso aqui é um prompt, tá? Eu dei um prompt, eu fiz um pedido pro ChatGPT, para a inteligência artificial do ChatGPT me dar um resultado, né? Uma saída que a gente fala. E aqui é um prompt extremamente simples e generalista. E isso aqui é o que a maioria das pessoas fazem e é por isso que elas não têm as respostas nas quais elas precisam, porque elas não entendem como funciona a inteligência artificial, não entendem como funciona a estrutura de um prompt bem feito. E para a gente poder saber fazer um prompt bem feito, a gente precisa ter como base esse tipo de pensamento aqui, ó. Todas as vezes que você for executar um prompt, que você for fazer um pedido, você tem que se lembrar dessa frase aqui, ó. Se você fosse pedir a alguém para fazer a tarefa que você está pedindo para IA, como você pediria? Ou seja, se você pedir isso daqui para uma pessoa, fulano de tal, me fala uma ideia aí de conteúdo sobre inteligência artificial. Você não acha que ficou geral demais? Porque, por exemplo, inteligência artificial tem muita informação sobre IA, né? Você pode falar aí sobre criação de conteúdo, atendimento com IA, como gerar prompts muito bem feitos com IA, né? Como criar um agente de IA, um assistente de IA. Tem muita coisa relacionada a IA. Então, se você não explicar com detalhes o que você quer, ela não vai te entregar exatamente o que você precisa. Ela vai ser muito generalista, assim como você foi na pergunta. Então, sempre tenha esse pensamento aqui, ó. Sempre que você for fazer um pedido para uma IA, seja para gerar texto, imagem, vídeo, áudio, pense, ela tem que entender exatamente o que você quer, tá? Então, peça como se você fosse pedir para uma pessoa. E aí depois que você digitar o seu prompt, antes de você dar o enter lá, você pensa isso daqui, ó. A pessoa que você iria pedir, né, no caso, a IA que você tá pedindo, conseguiria executar do jeito que você gostaria com esse pedido? Ou seja, você foi detalhista o suficiente para que ela entregasse o que você realmente quer, né? Então, por exemplo, se você quer que ela gere conteúdo sobre inteligência artificial e você detalhou para ela sobre qual tipo de conteúdo que ela quer, é para rede social, para qual rede social que é para gerar uma imagem que seja realista ou que você quer um estilo desenho. Depois eu vou te mostrar alguns exemplos práticos aqui para você poder entender melhor. Mas o importante aqui para você poder começar a entender melhor sobre engenharia de prompt é você sempre ter essas duas frases aqui como pensamento para cada prompt que você for pedir. Depois do pensamento, então, você tem que saber como começar, né? E você sempre deve saber que comece simples, depois você melhore. Faça um pedido simples, faça um promptzinho lá simples e depois você aprimora ele. Por exemplo, esse exemplo aqui, né, ó. Gere uma ideia de conteúdo sobre inteligência artificial. Então, esse é um pedido bem simples que a gente pode começar. E depois
depois você vai aprimorar ele. Eu vou te ensinar como você aprimora ele, mas só para você ter ideia desse comece simples, depois melhor, tá? Ó, gere uma ideia de conteúdo sobre inteligência artificial. Como eu melhoraria esse prompt aqui, beleza? Aqui tá a base para você poder melhorar. Você tem que seguir uma estrutura e eu coloquei essa estrutura seguindo a própria palavra prompt, que vai ficar fácil para você lembrar. Então, toda vez que você for fazer um prompt, você lembre que cada parte do seu prompt tem que seguir essa estrutura com todas as letras aqui. E o que são essas letras? O P a gente pode definir como se fosse a persona. Quem é, né? Ou seja, para quem que é esse pedido, né? Olha só. Então, nesse exemplo aqui, ó, para quem que é esse conteúdo, né? Então, vamos supor que eu vou gerar um conteúdo nas minhas redes sociais sobre inteligência artificial. Então, para quem que é, né? Ó, gere uma ideia de conteúdo sobre inteligência artificial. Eu vou colocar assim, ó. Eu sou um especialista de IA, falo nas minhas redes sociais sobre ferramentas úteis de IA. Eu não vou ser extremamente detalhista aqui, só para você entender melhor o que eu tô falando, tá? Mas aqui eu expliquei quem eu sou e para quem que é esse conteúdo, tá? E aqui você pode ser muito mais detalhista. Você pode falar qual que é a faixa etária do seu público, o que eles gostam de fazer, se eles são homens, são mulheres, se eles são classe A, classe B. Você vai definir para quem que é esse conteúdo para ele ser o máximo assertivo possível. Depois aqui a gente tem o R de roteiro, que é a forma de escrita, né? Então, qual que é a linguagem, o tipo de conteúdo que ele vai ser gerado? Você pode dizer assim, ó, esse texto deverá ser feito para postagens no meu Instagram em formato de feed, tá? Então aqui você vai descrever o que você quer. Vai ser um roteiro para vídeo no YouTube, vai ser um texto para um vídeo curto no Reels, vai ser um formato carrossel, né? Texto formato carrossel. Então aqui é o roteiro, né? A forma com que ele vai ser escrita, certo? Depois a gente tem o objetivo. Para que ele vai fazer isso, né? Então você vai colocar aqui, ó, o motivo ou mesmo. O objetivo é criar uma postagem que faça a pessoa se engajar com o meu conteúdo, beleza? Então esse é um objetivo simples. Você pode também ser muito mais detalhista aqui, é só para você entender. O M é o modelo. Como eu quero? Como que você quer que seja entregue esse conteúdo? Você pode pôr assim, ó, me entregue em formato tabela, use textos curtos e hashtags. Eu ainda vou colocar assim, textos curtos, emojis. Vou colocar ainda assim, ó, use textos curtos, emojis e hashtags, tá? Então aqui eu detalhei o modelo que eu quero que seja entregue, como eu quero que seja entregue a resposta. E aqui a gente tem o P agora do panorama, que é o cenário envolvido. E você pode descrever qual que é esse cenário, ó. Esse post será feito no Instagram, por exemplo. Tá? E depois a gente tem o T de transformação, que é o melhoramento. O que a gente pode melhorar aqui nesse prompt? Olha, por exemplo, vamos reler aqui, ó. Gere uma ideia de conteúdo sobre inteligência artificial. O que pode ser melhorado nessa frase aqui? Por exemplo, eu falei aqui sobre conteúdo sobre inteligência artificial, mas eu fui muito generalista, então eu posso colocar assim, ó. Gere uma ideia de conteúdo sobre assistentes de atendimento com inteligência artificial. Eu sou um especialista de IA, falo nas minhas redes sociais sobre ferramentas úteis de IA, assim, principalmente soluções de automação para atendimento com IA, beleza? E esse texto deverá ser feito para postagens no meu Instagram em formato feed. O objetivo é criar uma postagem que faça a pessoa se engajar com o meu conteúdo. Eu ainda posso colocar assim, ó, no final, faça um CTA, né, um chamada para ação para a pessoa me seguir. Me entregue em formato tabela, use textos curtos, emojis e hashtags. Posso assim, ó, me entregue um post para cada dia da semana. Post não, né? Vamos pôr assim, um conteúdo para seguir o que tá falando lá em cima, né? Esse post era feito no Instagram. Beleza, agora a gente dá enter e agora sim a gente tem um prompt muito mais completo. Olha só a quantidade de detalhes que eu dei aqui e a diferença desse prompt para esse daqui, né? Então a gente foi muito mais específico e olha só como que ele tá me entregando aqui, ó. Exatamente o que eu pedi. Os dias da semana. Agora eu tenho o tema, né? O conteúdo, o texto pronto da legenda, emojis, CTAs, hashtags, tudo pronto. E é claro que isso
aqui ainda assim é um prompt simples, tá? Mas é um prompt mais completo, seguindo uma estrutura, um raciocínio. Você pode ir muito além disso daqui e fazendo isso daqui, ó. Depois que você fizer o seu prompt, você pode partir para organização. A IA entende organização. Muita gente não sabe, mas ela entende quando você coloca parágrafos, quando você destaca algo, quando você coloca itens, né, com os hífens, quando você coloca algo em negrito, quando você dá vírgula, ponto, quando você separa o contexto. Então, quando você for pedir, né, você pode ir fazendo isso daqui, ó. Você pode, ó, por exemplo, a primeira etapa é isso daqui, né, o atendimento de inteligência artificial. Então, aqui você dá ponto, separa em outro parágrafo e coloca: eu sou um especialista de IA, falando nas redes sociais sobre ferramentas úteis de IA. Você pode, inclusive, colocar essas informações aqui, ó, tá? Vou pôr assim, ó, persona, e aí você descreve. Depois aqui, ó, objetivo, 2 pontos, shift enter e descreve. Então você pode ir organizando, estruturando melhor o seu prompt e a IA vai entender ainda melhor, tá? E depois que você fizer essa organização, você vai fazer os ajustes. E é aqui que muita gente para e fala: nossa, ele não me entregou do jeito que eu queria. Eu queria que a legenda viesse completa, que viesse na mesma frase aqui, ó, na mesma coluna, o texto, o CTA e a hashtag, só que ele me entregou todo separado numa tabela. E não é isso que eu queria. Então, não funcionou. A IA não resolve o que eu quero. Mas você tá totalmente enganado se você pensa assim. É porque você tem que ajustar o pedido. Você tem que pedir novamente o que você quer. A mesma coisa com uma pessoa. Se você fez uma pergunta para uma pessoa, a pessoa não respondeu do jeito que você quis, você simplesmente vai dialogar com ela e vai falar: não, não é isso. Eu quero que você me responda dessa e dessa forma. É a mesma coisa você vai fazer com a IA. Então agora vamos explicar para ela, ó. Eu quero que você me entregue a legenda pronta na mesma coluna. Ou seja, ó, repara que eu tô sempre usando vírgula, eu tô sempre dando contexto, tá? E entregando de forma organizada. Ou seja, o texto da legenda deve estar junto com os emojis e as hashtags. E olha só, vamos ver se agora ele vai entender o que eu queria. Olha aí, tá vendo como que é só você saber pedir? Aqui, ó, ele me entregou agora a legenda, o texto da legenda, com os emojis junto na legenda e as hashtags. Então agora é só você copiar e colar lá no seu post. Então é assim que você consegue trabalhar com a IA para que entregue do jeito que você quer. E para imagem é a mesma coisa. Se você seguir essa estrutura aqui que eu te passei para gerar uma imagem, você vai conseguir criar imagens exatamente do jeito que você quer. Eu vou deixar a indicação de um vídeo onde eu mostro essa parte de você criar pedidos de prompt para gerar imagens que sejam realistas ou que tenha estilo desenho, que você consiga escolher o fundo, a posição, o ângulo, tudo que você quer, do jeito que você precisa gerar a imagem para você com inteligência artificial. Vou deixar a indicação aqui, é só você clicar lá e assistir. Se você teve alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, deixa nos comentários, ou uma indicação de um prompt que eu possa te ajudar, deixa aqui que eu vou responder todo mundo. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação.